Para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados João Queiroz e Pedro Rodrigues. Meus senhores, boa tarde, sejam bem-vindos, como sempre, a este fecho de contas. João, começando por ti, por este livro bege da Fed, está efetivamente a maior economia do mundo a entrar novamente nos carris? Repetindo aquilo que eles vêm dizendo, mais ou menos todos os meses ou trimestres, é sempre com melhorias de otimismo, crescimento moderado, a perspectiva de economia expandir-se. Desde o segundo trimestre do ano passado vimos sempre aqui mais ou menos esta tónica, mas contudo há também aqui, não deixam de elencar que existem ainda algumas incertezas ou que é necessário mais alguns dados ou mais algum tempo para poder ter mais certeza sobre a tração destes números ou a consistência destes números. Mas aqui a grande... Para mim, o destaque é relativamente à parte do emprego. Na componente de emprego, o discurso foi mais construtivo e a notícia também de que os salários, em 2/3 dos 11, 12 distritos, 2/3 tinham registro alguns acréscimos. Era interessante ter este detalhe relativamente aos incrementos salariais, mas também o facto das agências de emprego virem a relatar que têm tido aqui maior procura por parte das empresas na procura para colmatar alguns lugares, sobretudo os técnicos e alguns mais profissionais. Portanto, aqui estamos a falar de um nível de salários mais elevado. Portanto, dá consistência aqui a algumas leituras, torna mais interessante estes dados. No global, parece um discurso mais positivo, apesar de virem sempre colocar aquela perspectiva de que, atenção, ainda precisamos de mais algum tempo, atenção, ainda precisamos de mais dados. Mas parece um discurso, e se bem te lembras, aqui há umas semanas falávamos depois da habitual reunião do Banco Central Europeu e das declarações, dizíamos, de Mário Draghi, dizíamos que tinha sido muito defensivo. Este livro bege parece um pouco, obviamente realidades diferentes, mas parece um pouco menos defensivo agora. Sim, estamos também já no decorrer, já estamos a entrar naquela fase em que já estamos a perspectivar a retirada de estímulos por parte do Banco Central norte-americano na componente da recompra de obrigações. Já vimos com quase 3, 4 anos de evolução dos resultados trimestrais por parte das empresas, em que o Estado norte-americano não retira muito dos seus... não reduz muito a sua despesa ou de investimento de uma forma significativa. Poderemos ver aqui que essa perspectiva, a capacidade defensiva de sinalizar a evolução da economia já não é a mesma. O enfoque continua a haver relativamente à retirada de estímulos, mas não se nota aqui tanto esta questão da força do crescimento. Fala-se nela, mas não se nota. Mas, por outro lado, vem-se falar provavelmente na desigualdade na redistribuição dos rendimentos. Isto é, como houve alguma evolução em termos de mercado de emprego, mas dentro da estrutura da evolução do mercado de emprego, as melhorias que se observaram foram também muito à conta do emprego, não vou chamar precário, mas com a duração do tempo de trabalho durante o dia são períodos de horário mais reduzidos do que observávamos há 5 ou 6 anos atrás. Pedro, olhando para o mesmo livro e para as mesmas expressões utilizadas, parece-me que há aqui uma que também, e é a questão que te coloco, pode ser interessante analisar, que é, a Fed diz que a melhoria tem sido moderada, mas consistente. Ou seja, poderíamos assistir aqui a algumas oscilações, mas aquilo que a Fed vem dizer diz, é essa a minha interpretação. Ainda estamos numa recuperação lenta, mas a verdade é que não tem deixado de recuperar a economia norte-americana, é isso? Eu suponho que sim. Além do mais, eles também, os relatórios dos vários distritos compõem depois o Beige Book, vem referir que não há grande desigualdade em termos de setores de atividade dentro da economia americana e no ritmo de crescimento que estão a ser observados, ou seja, quer seja industrial, de serviços, a economia como um todo parece muito homogénea no seu crescimento. E realmente este crescimento, ou esta retoma da atividade económica mais consistente e com maior tração, provavelmente é o que já levou a Reserva Federal norte-americana a começar a retirar os estímulos e o programa de recompras que ainda existe, mas começou a ser reduzido no mês passado. Portanto, acho que, e já na altura e antes de dezembro,
Sr. Bernanke dizia que esperava, antes de começar a fazer o famoso tapering, que esperava ter dados de alguma retoma económica mais consistente e com maior tração. E pronto, e agora neste Facebook é o reflexo disso mesmo. O mercado laboral também está, e o João falava desse aspecto, está também a ganhar mais tração nesta fase, ou pelo menos na fase de análise que foi já a parte final de 2013. Sim, apesar de ter havido ali uns dados não tão bons em dezembro, muito disso é atribuído ao fator climatérico, principalmente porque afetou o setor da construção. É o que vem escrito, não sou eu que estou a dizer, mas é o que vem escrito, que afetou em grande parte o setor da construção, porque quando está muito mau tempo tudo para, e portanto o dado menos bom de emprego que saiu no final de dezembro tem isso como causa no Facebook. Mas de qualquer das maneiras nota-se, ou vem referido, que realmente há também uma consistência de algum emprego a ser criado, com algum também aumento dos salários, o que é sempre um dado positivo. João, olhando... Pegava aqui só neste ponto. A passagem desta crise, o dialogar desta crise, muito do crescimento também por parte das empresas foi pela maior eficácia em termos do custo do trabalho. Houve alguma... Traduzindo por miúdos, cortou-se nos gastos e despediu-se pessoal. Também, e depois incorporou-se tecnologia quando as empresas começaram a retomar a sua evolução em termos de despesa e de investimento, e a mão de obra não aumentou os seus salários mais do que foram os ganhos de produtividade por parte das empresas. Isso permitiu que as empresas tivessem margens de receitas ou margens operacionais bastante interessantes. E, por outro lado, a forma como se constituíram os novos postos de trabalho, houve muito emprego em tempo parcial. Muito do que estas autoridades monetárias, como o FED e o BCE, sobretudo relativamente à Alemanha, BCE Alemanha, mas aqui centrando nos Estados Unidos, o que eles esperam é ver muito destes empregos a tempo parcial serem mais convertidos a tempo integral, portanto, passar das 4, 6 horas. Aumentar o horário de trabalho diário, e isso ou as horas semanais, se quisermos. Com reflexo disso no rendimento disponível e numa maior tração ainda do consumo das famílias. Porque a verdade é que se tiver maior rendimento disponível, começam a consumir mais e automaticamente a economia poderá começar a trabalhar melhor e mais rapidamente. Para quem já tem emprego, correto. E só também o que vai referir no Facebook é que provavelmente algumas empresas ainda têm algumas dúvidas como é que vai ser o novo plano de healthcare por parte do Presidente Obama. E isso está, digamos, a adiar a decisão de algumas empresas em fazer a tal contratação de emprego mais permanente e full-time e, portanto, estão à espera de maior clarificação do que é que vão ser as obrigações das empresas no que diz respeito ao plano de saúde da presidência norte-americana, para se calhar então aí também aumentar um bocadinho mais o ritmo de contratações. Concordas com Christine Lagarde, que diz que a deflação, apesar de acreditar num crescimento mundial, e neste crescimento está naturalmente incluída a economia norte-americana, mas que há um monstro que é preciso ser combatido, que é a deflação. E esse monstro, já agora acrescentaria, parece mais próximo de nós, Europa, zona euro, do que propriamente dos Estados Unidos. Pronto, tenderei a concordar com a responsável máxima do FMI, num enfoque mais regional, relativamente à Europa, com os seus desafios, provavelmente mais nessa perspectiva. Portanto, a parte do crescimento poderá estar a direcionar-se mais para os Estados Unidos, quando fala nos riscos e deste monstro que tem que ser combatido, será mais orientado para a Europa. Exatamente. E sobretudo aqui em dois pontos. Três pontos. Relativamente ao consumo interno, há alguma dificuldade em acelerar, sobretudo na componente das famílias alemãs. Tem um bocado a ver com a sua estrutura de consumo, a forma como tem o seu mercado, tem estruturado ou hierarquizado o seu mercado de trabalho, e relativamente também ao mercado inglês. Agora, relativamente ao resto da Europa, em que há uma desestruturação em termos de pirâmide etária e aquilo que se perspectiva que seja a população ativa, se a Europa continuar a importar mão de obra do exterior e a tentar colmatar algumas necessidades, indo, por exemplo, à Ásia, esse é um dos pontos. Depois a evolução também dos salários. Portanto, por aí também não teremos uma outra perspectiva. E relativamente à evolução o ponto em que está o euro relativamente a muitas moedas,
não traduz também por importação de inflação relativamente à questão das matérias-primas. Portanto, por aí a armadilha de poder estarmos num crescimento muito ténue ou pouco sustentado continua a poder nos colocar ainda numa perspectiva de deflação, que seria necessário abandonar. Se calhar é nessa perspectiva que falámos sobre o corte que surpreendeu, pelo menos a mim, o corte da taxa de juros pelo BCE no último trimestre do ano passado. Pedro, também concordas, e com uma expressão que se tem ouvido muito nos últimos tempos, o risco real de japonização da Europa? O risco existe. Não sei se alguma vez queremos lá. O Japão esteve nesse cenário durante 20 anos, 2 décadas. É difícil, o risco existe, como é óbvio. A verdade é que a inflação está bastante abaixo daquela meta definida pelo Banco Central Europeu nesta fase. Não, exatamente, e também não é de estranhar que já há um ano que o discurso começou a ser orientado a fugir um bocadinho da austeridade para começar a ter um enfoque no crescimento económico. O que é verdade é que ainda não conseguimos ultrapassar e passar essa fase, porque muitos países também ainda estão numa fase de austeridade não compatível, digamos assim, com crescimentos económicos normalizados. De qualquer das maneiras, acredito que o BCE, quando diz que pode utilizar todos os meios, inclusive não convencionais, também esteja atento a esse fenómeno e que faça tudo para evitar uma queda num cenário de deflação. Falando dos Estados Unidos, da recuperação da maior economia do mundo, falamos também dos resultados das empresas que contribuem ou que são reflexo dessa recuperação ou não. Como é que esperas que vá decorrer esta earnings season relativa ao último trimestre? Temos olhado muito esta semana para os resultados dos bancos, uns a desiludirem, outros, eu diria que para já a maioria aqui a apresentar alguma recuperação, nomeadamente nos lucros. Qual é a tua perspectiva, Pedro? Bom, como dizes, esta semana fica marcada mais por empresas financeiras e por bancos. Os grandes bancos já divulgaram os seus resultados, a maior parte, diria eu, que surpreendeu pela positiva, mesmo o Citigroup, que divulgou hoje os resultados e que ficaram ligeiramente abaixo do que era esperado, apresenta resultados de 10 mil milhões de dólares de lucro para o ano. Digamos que é um número simpático com muitos zeros, portanto, longe daquela turbulência depois da crise do subprime. De qualquer das maneiras, também é um facto que o negócio bancário de crédito ainda não está com uma velocidade aceitável. A torneira que se sente fechada na Europa também está fechada ainda nos Estados Unidos. Também não há essa transposição dos estímulos económicos para a economia real, diria eu. De qualquer das maneiras, é um sinal que as empresas têm feito o trabalho com o seu próprio dinheiro, ou provavelmente utilizando o mercado de capitais e não tanto indo ao setor bancário pedir dinheiro emprestado. O que nesta altura mesmo nos Estados Unidos não seria nada de extraordinário, uma vez que as taxas de juros estão baixíssimas, portanto, a convidar a adquirir crédito para iniciar novos projetos e investimentos. De qualquer das maneiras, o resto das empresas que vamos ter agora nas próximas semanas a fazer fé nos dados macroeconómicos gerais que têm sido conhecidos da economia norte-americana, esperam-se resultados em sintonia com os últimos trimestres, ou seja, cerca de 3/4, 70%, 70% a 75% das empresas surpreenderem pela positiva, começa a ser também já uma norma e, portanto, não antevejo grandes dificuldades desse ponto de vista. Olhando precisamente para as outras, não sei se queres falar também dos bancos, mas olhando também para o que aí vem e para outras empresas, vimos nos resultados anteriores muitas delas a queixarem-se que fora, nos mercados em que estão expostos, fora dos Estados Unidos, o abrandamento que se sentia nessas economias também acabou por penalizar as próprias empresas. Poderá ser ainda muito sentido nestes resultados relativos ao último trimestre do ano passado? Pegava por aí, depois só um apontamento relativo, complementava o que o Pedro disse muito bem. Provavelmente a Europa, e relativamente àquilo que são as vendas das companhias norte-americanas na Europa,
há algum potencial de poder surpreender, mas não de uma forma tão significativa. Exatamente, porque as expectativas eram muito baixas relativamente àquilo que os norte-americanos poderiam estar a vender e as outras companhias, como as japonesas ou os coreanos, podiam estar a vender na Europa, mas poderia haver alguma surpresa. Ou no setor eletrónico e no setor automóvel, principalmente nesta componente. Relativamente à earnings season nos Estados Unidos, o cenário central é claramente o que o Pedro bem... É otimista para já. Sim, mas relativamente ao mercado ao setor da banca, a margem de juro para já é difícil contribuir positivamente só na componente das comissões, na parte dos mercados de capitais, mas sobretudo na componente de fusões e aquisições e o facto das companhias norte-americanas terem grandes posições de tesouraria ou de cash permite-lhes também entrar aqui num programa de compras ou de recompras de ações ou então de crescimento através da aquisição de outras empresas. E essa componente podia acelerar também revigorar o crescimento das suas vendas, de margem das suas receitas pela venda das aquisições. Provavelmente aqui a banca de investimento podia já colheu algum benefício, mas provavelmente para a prazo, se calhar olhava para as operações bancárias mais gerais, que pudessem obter aqui mais benefício ou de crescimento da margem de juro e aqui também por alguma recuperação do mercado habitacional e do crédito hipotecário. João Queiroz, Pedro Rodrigues, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas. Fazemos aqui um curto intervalo, não saia daí.